Sabe, gente, uma coisa que eu vejo muitas pessoas comentando desde o lançamento do trailer do Flash é a questão da comparação com o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque no filme do Homem-Aranha, a gente teve 3 Homens-Aranha. E o protagonista do filme lidando com um problema envolvendo o multiverso. Enquanto que o filme do Flash, a princípio, tem 2 Batman e 3 Flashes. E por causa dessa quantidade de variações do mesmo personagem, a comparação acaba sendo até mesmo inevitável. Mas será que essa é uma comparação justa a se fazer? Será que não são 2 filmes completamente diferentes que se utilizam de tropes parecidos? É isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. Então assim, ó, sem perder tempo, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, vamos começar falando sobre essa questão que as pessoas estão comparando o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com o filme do Flash. E assim, ó, o objetivo do vídeo não é dizer que não dá para comparar, porque é óbvio que dá para comparar. Um filme tem 3 Flash, o filme do Homem-Aranha tem 3 Homem-Aranha, a gente também tem os cameos do Batman. Em ambos os filmes, o protagonista se utiliza de um mecanismo que não existe. Um é uma magia, o outro é uma viagem no tempo, para tentar alterar a realidade do mundo atual, para conseguir resolver um problema que eles estavam tendo. Em ambos os filmes tem um personagem que aconselha o protagonista a não fazer tal ação. Dizer que esses filmes não têm semelhanças é loucura, eles têm semelhanças. Até no ponto de vista de importância dentro do universo de cada um, eles são parecidos. O Homem-Aranha, dentro do universo da Marvel, foi um filme que ajudou a popularizar, o conceito do multiverso. E foi a primeira grande vez que a gente viu essa coalizão de universos na Marvel. E aqui no filme do Flash a gente vai ver algo muito parecido, que é a coalizão de várias terras dentro do DCU, e juntando terra do Tim Burton, juntando o DCU com o Zod, para formar uma única terra. Só que assim, apesar dessas semelhanças de fato existirem, eu vejo que essas comparações ficam num nível um pouco mais superficial. Porque se você quer olhar o filme apenas por esses pontos abertos da história, é óbvio que você vai ver semelhança. Mas quando você começa a olhar dentro da estrutura do filme, você vai começar a ver grandes diferenças. E é aqui onde eu quero conversar e tentar explicar para vocês, porque pelo menos no meu entendimento, o filme do Flash, que está adaptando o Flashpoint, é diferente do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Apesar de serem 2 filmes que têm um certo apelo para nostalgia, um tem os Homens-Aranhas antigos, o outro tem o Batman dos anos 90, e terem outros pontos. O primeiro ponto que eu queria dizer é que os protagonistas, Peter Parker e Barry Allen, possuem estruturas narrativas de seus arcos de personagem bem diferentes. Dentro de uma estrutura de roteiro, você pode ter 3 tipos de arcos de personagem. Você pode ter o arco positivo, o arco negativo e o arco flat. Qualquer um desses 3 tipos tem subcamadas que se diferenciam ainda mais, mas dentro de um grande guarda-chuva de estruturas de arcos de personagem, esses são os 3 grandes que existem. E é aqui que, para mim, a gente já vai começar a ver algumas diferenças entre o Peter e o Barry. O Peter Parker, no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele possui um arco flat de personagem positivo. Já o Barry, pela descrição dos vazamentos que a gente tem, pelo trailer, pelo que a gente viu até agora, tudo indica que ele tem um arco positivo de personagem. E atenção, gente, pelo amor de Deus, não pense que só porque um se chama arco positivo, o outro é um arco negativo, o outro é um arco flat, que isso são pontos negativos. Não, são só nomenclaturas. Tem excelentes filmes na história de Hollywood que foram feitos com arcos positivos, arcos negativos e arcos flat. Porque assim, para entender o que eu tô dizendo, vamos ver o que os 2 protagonistas fazem durante o filme. O Tom Holland, no início do Sem Volta Pra Casa, ele lida diretamente com a consequência do seu segredo da identidade ter sido exposta para todo mundo. E aqui ele está enfrentando uma consequência de suas ações em relação ao filme 2. É importante também dizer que esse é um Peter Parker que vem de uma sequência do Longe de Casa e do De Volta ao Lar, onde os seus arcos também foram construídos anteriormente. Esse é um Peter que carrega uma bagagem. Por mais que o Homem-Aranha Longe de Casa não seja um bom filme, ele ainda tem um arco de desenvolvimento para o Peter Parker naquele filme. E o Peter Parker, quando ele tem sua identidade exposta,
ele tenta agir com responsabilidade. Ele tenta seguir com a sua vida normalmente, mas ele não consegue. E o que realmente desestabiliza o Peter Parker no filme para ele tomar decisões importantes com o Doutor Estranho depois é que isso não está afetando só ele, está afetando os seus amigos. Então o Peter, nesse filme, ele tem noção do que é responsabilidade. Ele tem noção da frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele está disposto sim a enfrentar esse dilema, sozinho, e não com seus amigos. É isso que ele quer. Mas ele tem noção dessa responsabilidade. A gente avança um pouco o filme, o Peter pede pro Doutor Estranho fazer aquela magia para todo mundo esquecer que o Peter Parker existe, mas daí tem aquele negócio, né, que todo mundo debocha, que ele percebe que o feitiço tinha que ser um pouco mais específico. Ok, aqui é um detalhe que o roteiro do Homem-Aranha falha, porque eles deveriam ter explicado melhor, né, as regras do jogo da magia. E como eles não explicam, fica parecendo que é uma conveniência para fazer a história andar. Mas beleza, os pontos negativos do Homem-Aranha Sem Volta para Casa não importam tanto aqui, porque eu quero mostrar a diferença entre o Peter e o Barry. Quando o Peter fica sabendo que o feitiço vai dar ruim, ele tenta impedir e o Doutor Estranho começa a fazer adições no feitiço que complica o tecido da realidade do multiverso, e o multiverso acaba sangrando, né, para essa realidade, trazendo outros personagens que conhecem esse Peter diretamente para a Terra do MCU. A partir daí, o Peter tem uma grande ameaça, que é o Duende Verde e os outros vilões ali do Homem-Aranha, e ele recebe essa missão do Doutor Estranho para recolocar esses vilões de volta à sua realidade. E por aí o filme vai, aparece o Tobey, aparece o Garfield, até a gente chegar no final do filme, onde o Peter precisa definitivamente assumir a responsabilidade dele e aceitar o feitiço que o Doutor Estranho queria fazer desde o início, onde todo mundo vai esquecer quem é Peter Parker. O que, não ironicamente, atende o pedido dele no início do filme, que era ele querer assumir a responsabilidade sozinho, sem que os seus amigos tivessem que lidar com as consequências dele ser Homem-Aranha pro resto do mundo. E o final do filme, o Peter tá sozinho em Nova York, sendo Homem-Aranha, dentro de um status quo que os fãs gostam mais, que é ele sem dinheiro, sem namorada, né, todo quebrado, lutando e dividindo a atenção para ser o Peter Parker de novo e Homem-Aranha. E esse arco do Peter é o arco flat positivo. Por quê? O Peter Parker, ele não muda essencialmente durante a história. Um arco de personagem flat não quer dizer que ele não vai passar por nenhum problema durante o filme. O Peter do Sem Volta para Casa passa por problemas. Ele até desacredita no que ele acredita que é ser Homem-Aranha. E cabe ali ao Tobey e o Andrew Garfield, né, de reerguerem ele como o Homem-Aranha desse universo. Mas ele nunca deixou de ser o Homem-Aranha do início do filme. Ele começa aceitando responsabilidade. Ele quer que a responsabilidade seja só dele. Você pode até criticar que ele não sofria a responsabilidade nos filmes anteriores. E nesse filme é o filme que ele finalmente começa a tomar os golpes dessas consequências das ações dele. Mas o personagem, ele sabia o que era a responsabilidade. E o final do filme termina exatamente desse jeito. Ele assumindo a responsabilidade, sendo Homem-Aranha. E uma coisa muito tradicional de arcos de personagens flat é que não é que o personagem principal muda, mas é ao redor do mundo que muda. E acontece exatamente isso nesse filme. São as ações do Peter que acabam fazendo com que o mundo todo, no final, mude. E de acordo com a vontade dele, que era fazer com que todo mundo não soubesse que ele é o Peter Parker. Geralmente, os personagens flat, eles possuem uma convicção. E a convicção deles, que geralmente é positiva, acaba contagiando os outros personagens da história principal. E são esses personagens coadjuvantes que recebem arcos positivos. E isso, quando você olha para o epílogo, acontece isso. Todo mundo entrou dentro do mindset que o Peter queria no final do filme. Só que foi através da magia do Doutor Estranho. Mas todo mundo, no final, esqueceu que ele é o Peter Parker. Exatamente a verdade que ele queria que fosse no início do filme. Então, percebam, o Peter no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele não muda essencialmente, mas ele melhora. Ele entende melhor as consequências de suas ações. Mas ele ainda é o mesmo personagem que ele era antes. Ele ainda acredita na mesma verdade. Ele não é um personagem ruim. A atitude dele de pedir pro Doutor Estranho fazer o feitiço, que é o que desencadeia todo o filme, na verdade, não é uma atitude egoísta. Porque ele não tá fazendo isso por ele tá fazendo pelos seus amigos. Porque ele aguenta a responsabilidade de todo mundo saber a identidade dele. O que ele não aguenta são seus amigos
sofrerem essa consequência. Então, essencialmente, é um personagem bom, querendo fazer algo bom para os seus amigos, que reverbera em ações muito negativas para o mundo. Esse é o arco do Peter. O arco do Flash e Barry no filme é diferente. É um arco positivo de personagem. O que é um arco positivo de personagem? É quando um personagem ele tem uma crença, ele tem desejos e necessidades, e ele passa por problemas durante a história que fazem ele refletir sobre suas necessidades e desejos, e no final, depois de tudo isso que ele passa, ele aprende uma lição. E você consegue ver claramente uma diferença do personagem do início para o personagem do fim. E bem, como o filme do Flash ainda não lançou, obviamente eu ainda não assisti, eu estou baseando as informações que eu tenho do roteiro que vazou e principalmente o que a gente viu no trailer. O trailer tem uma sequência de diálogos entre o Barry e o Bruce Ben Affleck que praticamente evidencia que esse é um arco positivo de personagem. Porque o Barry argumenta para o Bruce que ele pode mudar a realidade. E o Bruce claramente diz para ele: não, Barry, você não deve fazer isso. Você pode destruir a humanidade com isso. E o Barry, depois dessa conversa, ele vai viajar no tempo e ele vai tomar uma atitude egoísta para salvar a sua mãe ou talvez para inocentar o seu pai do seu julgamento. Ele vai tomar uma atitude egoísta. Ele não está fazendo isso porque ele é herói, porque ele vai ajudar a humanidade. Não, ele está fazendo isso para libertar o seu pai. Claro que essencialmente ele ainda está ajudando o seu pai, mas ele está fazendo isso por ele. Porque ele não consegue viver com o luto de que sua mãe morreu e porque ele entende que seu pai foi injustiçado, porque ele sabe que aconteceu alguma coisa ali. Mas ao tomar essa ação, ele reverbera numa reação que o mundo inteiro é modificado, criando a realidade Flashpoint. E aqui está a grande diferença entre Peter Tom Holland como personagem e Barry Allen. O Peter sabia da responsabilidade. Ele tentou agir de forma altruísta para só ele enfrentar a responsabilidade. O Barry não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele não sabia lidar com viagem no tempo. Ele não tinha consequência das ações. Ele agiu de forma egoísta, colocando em risco toda a humanidade. Inclusive tem uma outra cena no trailer que é bem importante, que é o Batman Michael Keaton conversando com o Barry principal. E ele fala ali pro Barry, né, que ele pode viajar para qualquer linha do tempo, qualquer terra alternativa. Por que ficar naquela terra? E o Barry responde: porque é a terra que a mãe dele tá viva. E essa cena deixa muito claro que nesse momento da história, o Barry ele não aprendeu ainda a lição. Ele ainda precisa entender que para que ele corrija a linha do tempo, ele tem que abrir mão da mãe dele. E é esse um dos arcos do Flash e Barry Allen no filme. Entender que viagem no tempo tem consequências, entender que a sua mãe não vai voltar e entender que o que está feito, está feito. Ele tem uma coisa que ele acredita, que é de que ele pode consertar as coisas através da viagem no tempo. E isso é uma mentira, é uma falha de personagem. E é uma falha que ele vai corrigir no final do filme. Ele vai entender que viagem no tempo tem consequências. É por isso que esse personagem tem um arco positivo de personagem. E ele aprende algo no final. Ele sai do menos e vai pro mais. O Peter Tom Holland já estava no mais, e ele talvez tenha terminado no mais. Mas ele ainda é essencialmente o mesmo personagem. O Barry não. O Barry mudou com isso. Ele aprendeu algo com isso. E quando a gente vai ver a animação do Flashpoint, que daí a gente tem um pouquinho mais de detalhe do que está acontecendo, isso daí é algo ainda mais evidente. Porque o Barry do Flashpoint, a animação, ele não acredita que ele fez isso. Quando ele entra na realidade do Flashpoint, ele culpa o Flash Reverso. Ele acha que o culpado é o Flash Reverso. Tamanha convicção dele de que ele jamais faria isso. Mas já eu chego na parte do antagonista. Porque aqui a gente chega no ponto número 2, que é a diferença do uso dos cameos. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem 2 grandes cameos. O Homem-Aranha Tobey, o Homem-Aranha Andrew Garfield. E também tem os vilões que são os cameos antagonistas. O filme do Flash tem um grande cameo até o momento que a gente sabe, que é o Batman Michael Keaton. Pelo roteiro que vazou, que a gente acredita que seja 90% certo, não deve ter um outro cameo. Você pode dizer que o Batman Ben Affleck é um cameo? Pessoalmente eu acho que não. Se o Doutor Estranho não é cameo no filme do Homem-Aranha, o Batman Ben Affleck não é cameo no filme do Flash. Pelo menos essa é a minha opinião. Pra mim eles são coadjuvantes, personagens que estão ali no universo,
eles podem usar esses personagens quando eles quiserem. Cameo, pra mim, é o que vem de fora do universo. Que eles fazem toda uma justificativa pra aparecer no roteiro. E assim, de novo, superficialmente, parece a mesma coisa. Ah, são personagens de outro multiverso que apelam bastante pra nostalgia, né, que são personagens antigos, né, de outras eras, que o protagonista acaba se relacionando e eles acabam aprendendo alguma coisa com isso e a história toca. Ok, nesse ponto, obviamente as histórias têm em comum. Não, mas vamos olhar um pouco mais além. O que os Homens-Aranhas convidados fazem no Sem Volta pra Casa? Eles acabam aparecendo na história depois que o Ned faz o feitiço. Eles já haviam sido jogados anteriormente nessa terra do MCU por causa do negócio do Doutor Estranho. E eles são essenciais para ajudar a reestabelecer o Homem-Aranha Tom Holland. Os discursos que esses Homens-Aranha fazem é de lembrar quem que é o Homem-Aranha Tom Holland. É porque através do multiverso, todo Homem-Aranha tem algo em comum, que é a tragédia. Mas que a tragédia ajuda eles a serem mais fortes. Essa é a grande função deles na história. Claro, depois eles têm ali umas gagzinhas, umas coisas mais engraçadas, um fanservice, e eles têm uma luta final ali, uma porrada, mas em termos de personagem não acontece muita coisa. Esses dois personagens, eles aparecem como aquele personagem ancião, que tem a sabedoria, que ajuda o herói principal. E o que acontece no filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é que os cameos afetam o protagonista. Eles ajudam ele a superar o luto. De novo, não é que eles ensinam nada novo pro Tom Holland. Ele sabia tudo o que foi dito ali, mas ele tinha perdido a esperança, né? A sua fé foi arranhada, veio ali os personagens ancião e jogaram ele pra cima. Agora, o que acontece no filme do Flash é o contrário. E isso já dá pra saber pelo próprio roteiro. Que a gente vê o Bruce Wayne, Michael Keaton, com esse cabelo longo aqui, ele claramente tinha desistido de ser Batman na história dele. E quando surge o Barry, os dois Barrys, aliás, ali na mansão Wayne, e ele provavelmente vai escutar todo aquele papo do Barry dizendo que tem que salvar a mãe, que tem que ajudar, que ele é um herói, que é isso que os heróis fazem, o Michael Keaton vai voltar a ser o Batman. E aqui é o protagonista afetando o cameo, como personagem secundário. A verdade é que o Batman Michael Keaton, ele tá muito mais estruturado dentro do roteiro para ter um arco de personagem de início, meio e fim, do que os dois Homens-Aranha. Os Homens-Aranha ali, eles aparecem e eles têm uma função de ancião. Personagens perfeitos que ajudam o protagonista a se reerguer. O Batman Michael Keaton é o oposto, ele tá quebrado. E é o herói que ajuda ele a se reconstruir. O que lembra um pouco lá o Luke Skywalker no Star Wars Episódio 8. Ele tá quebrado. Não é que ele deixou de ser herói, mas ele tá quebrado naquele momento. Vem ali a Rey dá o discurso, comove o Luke e ele volta a ser o Luke Skywalker. Resumidamente é isso que acontece. Então o uso de cameos nos dois filmes é completamente diferente. Eu entendo querer comparar. Pô, são cameos, né? Tem 2 Batman, tem 3 Homem-Aranha, tem 3 Flash, mas são coisas diferentes. E é aqui que também acontece a grande comparação, porque fica o pessoal falando, eu quero o Superman, eu quero que apareça a Mulher Maravilha, eu quero que apareça não sei o quê. Originalmente, esses dois personagens até estavam no roteiro original do filme do Flash. Beleza, mas eles teriam uma participação muito mais de início para estabelecer as partes dos personagens para quando acontecer o Flashpoint. Tem Superman, tem Supergirl. Volta o Flashpoint, tem Superman, tem Supergirl. Esse era o objetivo dos cameos no início do filme. Não era só pra, são cameos aleatórios. Não, existia uma proposta ali na história para servir de ponte narrativa para estabelecer o novo universo que eles queriam propor naquele momento na gestão do Ramado. Mas, mesmo assim, seriam cameos que afetariam muito pouco o protagonista, o Barry. No filme do Homem-Aranha, se por acaso no nosso mundo tivesse 5 Homem-Aranha live action no cinema, eles poderiam facilmente colocar porque a estrutura permitiria. O filme do Flash não dá pra você colocar mais cameos. Porque pra você colocar mais cameos dentro dessa estrutura, você tem que mudar a estrutura. Eu quero colocar o Cyborg do Flashpoint nessa história. Pra colocar o Cyborg, você teria que mudar bastante o filme. Pelo menos várias partes ali do segmento de quando o Barry chega na realidade Flashpoint. E os personagens do Flashpoint, todos eles são importantes pra depois fazer a epifania do Flash pra ele perceber o erro que ele cometeu. E isso, claro, lá naquela animação. É aqui que eu vejo que é a grande diferença entre os dois filmes. Porque o pessoal fica cobrando mais cameos no filme do Flash, mais cameos no filme do Homem-Aranha. No filme do Flash, pra ter mais cameos dos outros membros da Liga da Justiça do Flashpoint, você tem que mudar profundamente
a parte ali do Flashpoint. Basicamente, esse filme não foi estruturado para ter cameos. Ele foi estruturado para mostrar o Batman Michael Keaton e estabelecer o Batman Michael Keaton como o novo Batman do DCU. É por isso que é o Batman Michael Keaton ali de cameo. Não é porque o roteirista achou que eu quero colocar o Batman Michael Keaton porque vai ser melhor do que o Thomas Wayne. Não, eles escolheram o Batman Michael Keaton porque era a ideia do filme e estabelecer o universo da DC. É por isso que esse Batman, com esse cameo do Michael Keaton, ele é muito mais substancial à história. Ele tem um início, meio e fim, porque eles queriam utilizar ele no futuro. E beleza, agora a gente chega no terceiro ponto que eu queria falar, que é a questão dos antagonistas. E vamos focar apenas no Duende Verde, porque o Homem-Aranha tem mais de um antagonista, mas o principal é o Duende Verde. É interessante como que durante o filme, o Homem-Aranha Tom Holland tenta ajudar o Duende Verde. O que mostra, de novo, que esse Homem-Aranha, ele já tá, tipo, com a jornada quase pronta. Pô, ele quer ajudar o vilão. O vilão ajuda a mostrar o melhor do Homem-Aranha. Vejam esse detalhe, o vilão ajuda a mostrar o melhor do Homem-Aranha. Qual que é o vilão do Flash? É o Dark Flash. Claro, de novo, a gente não viu o filme, a gente não viu o roteiro. O Dark Flash é a contraparte do Flash. O que ficou totalmente corrompido pelas ações dele para tentar salvar sua mãe e inocentar seu pai. Portanto, o Dark Flash possui um arco negativo de personagem. Se o Barry possui um arco positivo, o Dark Flash possui um arco negativo. E o mais interessante, e o que coloca totalmente em antítese com o Homem-Aranha, o Dark Flash mostra o pior do Flash. Totalmente ao contrário. Vejam como esses filmes, apesar de terem ideias que são tropes, né? Multiverso, mais de uma variante do mesmo personagem, reunião de herói, vilão do mal, antítese do herói, eles ainda assim se diferenciam bastante nas suas mensagens e estruturas. E com certeza, em algum momento do filme do Flash, ele vai ser colocado num momento de epifania de que, foi ele que fez esse universo. Ele é o culpado, mas ele ainda pode corrigir suas ações, ele ainda pode melhorar. Ele só precisa entender que aquela ação egoísta dele precisa ser desfeita. O que o seu vilão nunca jamais vai conseguir fazer. Ele jamais vai deixar de ser egoísta para tentar salvar a sua mãe, por mais que seja um motivo nobre, mas ele tá fazendo isso não pela sua mãe, ele tá fazendo isso por ele. Ele é o pior cenário possível dele mesmo. Ele vai se olhar no espelho e com essa epifania, vendo o que ele pode se tornar, ele vai melhorar, ele vai evoluir como personagem e o Barry vai ter o seu arco positivo de personagem. Então assim, pra mim tá muito claro que, claro, são filmes que têm tropes parecidas. São filmes que se aproveitam da questão do multiverso, são filmes que o marketing explora o mesmo caminho. Nostalgia, Batman Michael Keaton, Homem-Aranha Tobey, encontro de personagens que você sempre hypou na sua cabeça, vai acontecer. E em todos esses pontos, a comparação é super válida, mas o Flash jamais será o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa jamais será o Flash, porque as histórias são diferentes. Tem propostas diferentes, passam por tropos parecidos sim, mas chegam em pontos diferentes. E é por isso que pra mim a comparação é injusta, porque algumas pessoas comparam querendo ou jogar pra cima ou jogar pra baixo. Ah, mas é como o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, só tem cameo. Ah, mas é como o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é aquele filme bom. Não é nenhum e nem outro. São filmes com propostas diferentes, que teve jornadas de produções diferentes, que se utilizam de tropes extremamente conhecidos de multiverso e que no final, sim, tem comparações, mas são comparações superficiais. Comparações no filme, de verdade, ali você olhando ali o que está acontecendo, são bem diferentes. Mas, pelo menos, essa daqui é a minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a questão do Flash ser o Sem Volta Pra Casa da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.